E, bom, abrimos já a ronda para as perguntas e comentários, não? Também para ganhar tempo, como mencionei, se têm algo escrito, pode agilizar. Mas, já tem a palavra, por favor. Bom dia a todos. Eu gostei muito das apresentações. Meu nome é Alessandra. Eu trabalho agora há pouco tempo no ISAGS. E a minha pergunta vai para o Dr. Herman, mas também é um pouco provocativa para o Dr. Dirceu. Eu acompanhei por 3 anos a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança e dentro da comissão é muito claro que as empresas de biotecnologia e os cientistas que compõem a Comissão de Biossegurança têm alianças claras e interesses em comum. Inclusive, muitas empresas financiam as pesquisas das universidades desses cientistas. Eu gostaria que o Dr. Herman falasse um pouco como ele vê os riscos relacionados a essa associação entre empresas e cientistas, que já se falava desde 1922 com Metrópolis, em Fritz Lang, e para onde caminhamos. Como garantir biossegurança e biovigilância num quadro de interesse econômico como este, que inclusive exclui a Anvisa e o IBAMA do processo decisório. Obrigada. Tomaremos talvez umas 2, 3 perguntas e logo passamos para as respostas. Gracias, buen día. Muy decidor lo que dice el doctor Velázquez con respecto al tema de propiedad intelectual y falando em relação à propriedade intelectual e patentabilidade. Claro que los estándares de patentabilidad en nuestros países son sumamente bajos, sobre todo en países de la comunidad andina. São baixos, especialmente nos países da comunidade andina. Nós vimos pelos dados do Brasil e da Argentina, os dados do Equador são ainda piores, e eu sou diretor do Instituto Equatoriano de Propriedade Intelectual. Eu trabalho com ele, ele é muito progressista e nós estamos trabalhando, mas os padrões de sustentabilidade são muito baixos, e isso faz com que nós cheguemos a patentear lixo. A pergunta, então, é a seguinte: como país, especialmente países pequenos, nós temos uma extrema dificuldade no momento de gerar essa reforma. Me parece fundamental que em espaços como o Enasul, o CILAG, nós tenhamos a possibilidade de gerar fóruns fortes de propriedade intelectual que nos levem a negociações em outras instâncias. E vamos lembrar que a comunidade andina se coloca diante de decisões difíceis, mas países como o Equador, como o meu, por exemplo, nós temos essa situação ainda mais difícil ao tomar decisões, por exemplo, sobre patentabilidade antes do tempo, e o debate não pode ser feito apenas dentro dos países. Que propostas nós podemos ter a partir desse espaço? Porque nós temos situações complicadas em relação à propriedade intelectual na saúde. Que propostas nós temos para trabalhar com os ISAGs, como o Unasul, no tema de patentabilidade de medicamentos e para assumir uma posição como região, para impulsionar a outros fóruns como o ELACAN, e para utilizar a capacidade regulatória do Estado e não patentear lixo, mais precisamente. Outra pergunta, Thomas, talvez? Sim. Sim, eu vou fazer uma pergunta sobre a anuência prévia, mas acho que também, na verdade é um comentário, mas também gera uma solicitação de resposta. Nós temos um grupo de acesso a medicamentos da Unasul, onde está na agenda o tema da propriedade intelectual, e estamos trabalhando sobre o posicionamento conjunto, e isso foi feito no âmbito da Organização Mundial da Saúde, mas nós lembramos da mesma declaração sobre as enfermidades não transmissíveis, e também se discutia um parágrafo que tem a ver com acesso a medicamentos, e como região nós também intervimos. Foi em Nova York que aconteceu isso. E parte disso tem a ver com compartilhar iniciativas, bases de dados sobre patentes e outros aspectos também.
Há um ponto importante, me interessa escutar a respeito de como é que está funcionando a anuência prévia aqui no Brasil. Nós vimos na apresentação que foi mostrado que o Herman mostrou que há aproximadamente 290 patentes no Brasil e 950 na Argentina. Vocês sabem por quê? Isso é melhor ou pior, uma que a outra. Na Argentina, eu duvido que se apresentem menos solicitações do que no Brasil. E não sei se isso está relacionado à anuência prévia. Eu imagino que a quantidade de solicitações devam ser iguais no Brasil e na Argentina, pelo menos. Mas, ou talvez até o Brasil tenha até mais. Pode ser por causa da anuência prévia que isso está acontecendo. E também gostaria de comentar que na Argentina, nós recentemente, no ano passado, sancionamos uma resolução conjunta entre o Ministério da Indústria, o Ministério da Saúde e o Instituto de Propriedade Industrial da Argentina, e nós aprovamos a utilização de guias de patentabilidade. A patentabilidade avançava sobre o espaço que os países nos deixam no sentido de políticas patentárias. Políticas patentárias significam, assim como a política enquanto seguridade, qualidade e eficácia, não só levar em consideração isso, mas também que isso sirva para que os produtos sejam acessíveis. Ou seja, eu tenho que levar em consideração a seguridade, a qualidade, a eficácia, mas as exigências que eu estabelecer tem que ser tais que não se convertam em barreiras a acesso ao medicamento. É um caso semelhante em que nós também estamos trabalhando na Argentina. Com as patentes acontece o mesmo. Nós podemos patentear, mas nós temos que levar em consideração que isso não deve se transformar numa barreira ao acesso a medicamentos. Então, essas guias limitam ou promovem essa revisão de sais, polimorfos, suas patentes, formulação de marcos, etc. Eu também gostaria de dar uma resposta. É o último comentário. Miriam, última pergunta e logo passamos a palavra para Bom, vamos tomar uma última pergunta e depois vamos passar a palavra para os palestrantes. Bom, vou fazer uma pergunta em espanhol. Gostaria de agradecer aos dois palestrantes por suas excelentes palestras. O senhor sabe que nós estamos no Canadá, estivemos no Canadá algumas semanas onde se discutiu a questão dos biosimilares. Os medicamentos com origem biológica. E lá a OMS apresentou um caso sólido a respeito de como regular, tanto na rede PAF como na capacitação. E o Dr. Velasquez mostrou como esse tipo de medicamento pode gerar uma redução significativa de mortalidade. O senhor não mostrou, mas nós sabemos, e o senhor falou que isso pode levar, ou pode representar no futuro, um gasto muito elevado e que a entrada de medicamentos de origem biológica também de ação semelhante ou similar também pode representar um ganho muito grande para a nossa região. No Suriname está sendo proposto agora que para salvar 15 mulheres com trastuzumab, nós temos que gastar 10% do que gastamos anualmente para todos os medicamentos. Então, eu gostaria de saber, porque foi falado sobre os esforços dentro da Unasul e de tomarmos posicionamentos políticos dentro do Mercosul ou dentro da Unasul
quanto as agências reguladoras, talvez conjuntamente com a OPS, já estão tomando uma posição talvez mais técnica que facilita a entrada desses medicamentos que podem melhorar a situação de saúde da nossa população de modo significativo, mas custam muitíssimo. Qual é a discussão que está acontecendo agora, de forma mais técnica, dentro dos países e na Unasul nesse sentido? Obrigada. Obrigado, Miriam. Bom, eu solicito que o Dr. Dirceu faça uma pequena apresentação de qual é o mecanismo da nossa prévia aqui na Anvisa e aproveite para responder algumas das perguntas e depois nós passaremos para a resposta. Vou buscar ser bem breve. A lei de patentes vigente no Brasil é de 1996. Antes de 1996, o Brasil não reconhecia patentes de fármacos e medicamentos. Momento de muita pressão externa para que nós passássemos a reconhecer patentes. Em 96 foi aprovada uma lei aqui no Brasil que foi das mais plus à época que se encontrou ao redor do planeta todo. Se absorveu o pipeline, não foi dado qualquer prazo de adaptação do mercado brasileiro à realidade de concessão de patentes. E, muito rapidamente, o governo, o mesmo governo que cedeu às pressões externas e fez aprovar a lei, percebeu que os gastos com medicamentos tinham se elevado em quase 30% em 4 anos. Em 2001, se fez uma alteração na lei e se incluiu um artigo simples que diz que as patentes de fármacos e medicamentos no Brasil, para serem concedidas, necessitam de uma anuência prévia da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. De 2001 até 2011, nós vivemos num ambiente onde o escritório de patentes, o INPI, analisava previamente as patentes e somente aquelas que seriam concedidas eram remetidas à Anvisa para a anuência prévia. Isso gerou um conflito muito grande, porque era uma anuência prévia feita pós, e quando a posição da Anvisa era diferente da posição do INPI, automaticamente se judicializou o processo. A verdade é que das 1.500, 1.600 patentes que o INPI repassou para a Anvisa ao longo desse tempo, a Anvisa não anuiu 10%, em torno de 170 patentes. Nenhuma dessas 170 não anuências da Anvisa se transformou em uma não concessão da patente, porque todos os processos foram judicializados e, quando não foi judicializado, os processos não foram publicados pelo INPI. Em 2011, a situação ficou um pouco mais complexa, porque a Advocacia Geral da União, aqui no Brasil, provocada pelo Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, emitiu um parecer dizendo que a Anvisa não poderia analisar os quesitos de patenteabilidade e que ela deveria se ater às questões de segurança dos produtos a serem patenteados. Na época, eu me tornei presidente da Anvisa juntamente com a publicação desse parecer pela Advocacia Geral da União. E nós entendemos no governo que nós deveríamos resolver essa questão intragoverno, porque nós temos um dos sistemas patentários, enquanto sistema que é moderno, por conta desse dispositivo da participação da Anvisa, e que nós não poderíamos perder essa oportunidade. Fizemos um entendimento,
hoje é muito bem sedimentado o conceito de que a Anvisa ela exerce um papel de busca de equilíbrio entre o direito à patente ou ao monopólio de quem descobriu ou desenvolveu o produto e as necessidades de saúde do país que tem um olhar sanitário. Afastamos essa perspectiva de que a Anvisa não poderia analisar os quesitos de patentes, porque num processo de patentes não há informações sobre segurança e eficácia dos produtos. E hoje nós temos a seguinte situação: os processos são encaminhados, quando chega um pedido de patente no INPI de fármacos ou medicamentos, esses processos são encaminhados para a Anvisa, primeiro, sem análise do INPI. A Anvisa analisa segundo uma resolução que foi publicada agora em 2013, no mês de maio, em que nós definimos o seguinte: nós analisamos patentes de processos ou de fármacos que geram interesse sanitário. E definimos quais são as duas situações em que há interesse sanitário caracterizado. Uma, quando o processo ou o produto sejam semelhantes a algo que já tenha sido banido ou proibido por questões relativas à segurança sanitária. Então, quando chega um pedido de patentes na Anvisa, nós olhamos, esse pedido tem interesse sanitário? Um critério é esse. O outro critério são produtos que, considerados estratégicos para as políticas públicas de saúde do Brasil, que constam em uma portaria do ministro da Saúde. Então, ao chegar um processo, nós olhamos, ele se enquadra em um desses dois grupos? Se enquadra, nós fazemos a análise detalhada do pedido de patentes. Os quesitos de patenteabilidade em profundidade com o olhar sanitário. Se eles não se enquadram, eles têm uma liberação mais célere para o INPI analisar. É um exemplo claro que eu sempre cito. Se alguém quiser patentear um antipirético, nós não vamos gastar o nosso tempo olhando para verificar se vai se criar um monopólio em torno de um antipirético, porque nós não estamos precisando de novos antipiréticos no mercado. Apesar da notícia ontem de que o acetaminofém tenha sido responsável pela morte de 1.500 americanos. E nós nos debruçamos em profundidade naqueles processos que são de produtos para tratar câncer, de produtos para tratar AIDS, dos produtos para tratamento do diabetes, de doenças que têm importância do ponto de vista sanitário. Essas ações da Anvisa com o INPI aparentemente geraram uma estabilidade jurídica maior, e nós passamos agora a discutir nos processos outras questões. Uma, ele se enquadra ou não se enquadra no interesse sanitário? E depois ficou mais fácil da Anvisa justificar a sua participação nesse processo com esse foco. É um equilíbrio sanitário nesse conjunto de interesses que estão aí colocados. E é esse o sistema que funciona agora. Eu acho que para o ISAGS, para a Unasul, essa perspectiva de envolvimento da autoridade de saúde, seja ela a autoridade reguladora de medicamentos ou o próprio Ministério da Saúde, no processo de concessão de patentes, é um caminho interessante. Mas, naturalmente, é um caminho que gera um conjunto de reações. Aqui no Brasil, a gente vive uma situação que é assim. Primeiro, quem não gosta de alguma coisa diz que é ilegal. Então, se dizia há muito tempo que a lei é ilegal, né? Apesar de estar escrito lá na lei que a Anvisa deve fazer anuência prévia, se dizia a Anvisa não pode, porque a Anvisa não foi criada para se manifestar sobre patentes. Mas o mesmo Congresso Nacional que criou o INPI, que criou a Anvisa, atribuiu isso à Anvisa. Agora, como não dá para dizer que é ilegal, então eles estão dizendo que a lei é inconstitucional.
E já há, inclusive, questionamentos na Justiça sobre a própria lei que criou a Anvisa, que dizem que essas ações dizem que o Congresso Nacional não poderia ter transferido a responsabilidade de interferir em patentes, de proibir cigarro com aditivos ou até de proibir medicamentos que fazem mal à saúde para outro ente, senão o próprio parlamento. Isso está em discussão hoje na Suprema Corte, aqui no Brasil, no Supremo Tribunal Federal. Então, isso é controverso, mas é uma ação efetiva, porque aqui, até agora, não se conseguiu dizer que o Brasil, apesar de todas as pressões, não cumpre o acordo TRIPS por conta da anuência prévia. Entendemos que a anuência prévia é uma das salvaguardas prevista no TRIPS e que o Brasil tem o direito, mesmo signatário do TRIPS, de adotar sem restrição qualquer dos outros signatários também. Acho que é isso, né, Cristo? Sí, muy bien. Creo que fue todo muy claro, ¿no? Ese comentario y respuesta a la pregunta, ¿no? Germán, ¿quieres responder en 10 minutos? Menos. Bueno, la primera pregunta de Alejandra, si entendí bien, ella hablaba muy diplomáticamente, me pedía que hablara un poco de las alianzas e intereses comunes, muy diplomático, porque en realidad yo lo llamaría, y no lo llamaría yo, sino el farmacólogo francés al cual me referí mi intervención en una entrevista que dio a un semanario francés, hablaba de que la industria farmacéutica es un pulpo que está é uma espécie de púlpito que está infiltrado em todas as instâncias internacionais, assim como nacionais. E quando digo internacionais, isso inclui a OMS, coisa que não é segredo para ninguém. Por exemplo, quando se fala de pandemias, nos levou a uma situação onde tínhamos uma população massiva, onde os especialistas que fabricam remédios que estão em determinadas lacunas se encontraram. Dizendo que a indústria então, há uma infiltração, vários escândalos do governo francês sobre o medicamento que foi retirado do mercado depois de ser comercializado durante 10 anos de um laboratório familiar francês, um laboratório que usava medicamentos onde houve 1000 mortes nos últimos anos. Então, houve a retirada do medicamento do mercado, porém demorou muito porque esse laboratório estava envolvido com os ministros franceses e pessoas envolvidas com as agências reguladoras na França que se encarregaram de dificultar a retirada do medicamento. Também na instância europeia, descobrimos que a agência de medicamentos europeia, há poucos meses, teve um escândalo também, onde se descobriu que o diretor da Agência Europeia de Medicamentos, durante 5 ou 6 anos, tinha uma agência privada de consultoria que prestava consultoria à indústria farmacêutica, que solicitava os registros dos medicamentos de maneira que este é um problema grave e que envolve instâncias com infiltrações em todo o mundo. Não só no Brasil, mas imagino em toda a região. Acredito que o Brasil tenha que fazer uma observação sobre esse tipo de influência que nos rodeia. O colega do Equador, outro dia, me falou sobre os padrões da patenteabilidade que, infelizmente, em toda a região, em muitas partes do mundo, são bastante baixos, expondo as patentes a qualquer coisa. Eu acho que seria fundamental que a OMS faça, e que tem feito muito bem, como o Carlos Correia comentou, que pelo menos em 40 países existe uma formação de examinadores de patentes e escritores nacionais de patentes em 40 países. E eu creio que o Equador esteja revisando, então, as suas leis de propriedade intelectual
e que tem implicado numa revisão geral e que nós recomendamos e insistimos que se reforcem os critérios de patenteabilidade inspirados um pouco no que tem sido a experiência da Índia, que é um caso muito famoso que acaba de ser analisado, que depois de muitos anos, onde a Novartis teve um caso na Corte Suprema, chegou-se à conclusão de que os medicamentos que a Novartis fabricou durante 7 anos não é patenteável. E eu confirmo que a lei de patentes da Índia, que tem critérios muito fortes de patenteabilidade, é totalmente consistente com os acordos. E não é por coincidência que em 2005, quando a lei de patentes foi aprovada na Índia, ninguém conseguiu rejeitá-la. No Brasil não houve nenhum problema, não houve um painel da OMS e nem da OMC tentou enfrentar isso. Para respondê-lo, preciso pensar também o seguinte: eu acredito que temos um bom início, que o South Center, eu gostaria de agradecer mais uma vez que tenham nos convidado, porque temos que falar mesmo desse assunto de patentes. E eu acredito que no futuro o ISAG e o South Center poderão caminhar nesta linha e dar um auxílio nessa formação específica para atores que podem existir em número muito pequeno, porque muitas pessoas podem pensar o que eu tenho que fazer com o examinador de patentes dentro da saúde pública. Bem, eu creio que eles são atores importantes nesse negócio, então eu estou aqui porque eu vou terminar aqui porque a intervenção do Tomás era mais um comentário do que uma pergunta. Eu acredito que essas sejam as palavras finais. Vamos encerrar então o painel da manhã por questões de tempo. Muito obrigado aos expositores e mais uma vez as apresentações foram excelentes, com muitos debates e discussões que apenas se iniciaram no dia, mas buscaremos outros espaços para seguirmos.